Muito bem. Então, nós estamos aqui, um retiro de casais, um encontro de casais, e obviamente nós vamos falar sobre o sacramento do matrimônio. Mas eu acredito que uma perspectiva dentro de uma ótica que vocês talvez ainda não tenham ouvido. Sobretudo porque eu quero começar. Eu estava até em dúvida se eu deveria fazer isso. Se eu deveria começar pelas causas filosóficas e históricas que nos levaram à situação em que nós estamos hoje, por se tratar de um retiro. Mas é que não tem como você curar uma doença se você não cura na causa. Se você não é consciente da causa, o que está acontecendo como causa da doença. Isso é muito importante. Porque se eu não aponto onde é que está o erro, você não vai saber aonde é que você tem que combater. E o erro, infelizmente, não nasce perto da gente. Ele tem raízes muito profundas e raízes muito antigas. E por isso é importante, nem que seja de um modo rápido, a gente dizer de onde é que começou o problema da família nos dias de hoje. Bom, o problema da família efetivamente começou com a chamada Revolução Industrial. Eu queria pedir para vocês, por favor, prestarem bastante atenção aqui em mim. Não conversarem, manterem o foco, porque eu sou professor e quando eu vejo que tem pessoas olhando para o lado, não sei o que, eu me desconcentro, né? Então eu queria que, por favor, vocês concentrassem aqui, senão eu vou começar a me desconcentrar, eu perco mesmo o que eu estou falando. O que aconteceu? Até a Revolução Industrial, a família era uma unidade extremamente forte. Era a chamada família tradicional. Você tinha pai, mãe, filhos, que não apenas viviam juntos, mas faziam tudo juntos. Trabalhavam juntos. Desenvolviam o mesmo ofício. Você tinha família de ferreiros, família de ourives, família de carpinteiros, família de oleiros, famílias que se ocupavam do mesmo ofício, famílias de lavradores, famílias de, enfim, ofícios comuns. Ao mesmo tempo, as pessoas estavam no mesmo lugar por séculos. Então você tinha uma família que estava ali há 5 gerações, por exemplo, no mesmo lugar, 200 anos na mesma propriedade. O meu pároco, que é um sacerdote alemão, eu estive na sua casa na Alemanha, na casa da sua família na Alemanha. A família dele está lá desde o século XVI. A família dele está lá e não mudou a propriedade, continua a mesma família ali. Agora, além disso, você tem uma relação com o seu entorno muito firme, porque, veja, uma família que está no mesmo lugar há 200 anos, conhece os mesmos vizinhos há 200 anos, tem as mesmas referências, tem os mesmos horizontes, conhece todo mundo. Muito bem. Só que aí chegou a Revolução Industrial. E o que fez a Revolução Industrial? A Revolução Industrial começou a assediar as pessoas para irem para a cidade, saírem dos interiores e irem para as cidades, a fim de conseguirem trabalhar numa empresa, numa indústria. A partir do momento que elas se transferem para a cidade, o primeiro resultado disso, a família deixa de ser uma união, uma estrutura sólida. Por quê? Veja bem, aquela família que trabalhava junta, agora, cada um tem um emprego. Cada um trabalha numa coisa. Cada um para o lado. Em segundo lugar, aquela família que morava numa propriedade há séculos, agora tem que ir para o subúrbio.
E lá no subúrbio ele aluga uma casa, depois ele muda daquela casa, vai para outra, depois ele vai para outra, ele não sabe quem é o vizinho da frente, quem é o vizinho de trás, quem é o vizinho do lado, não sabe direito onde ele está. Além disso, sem referência espacial e sem referência temporal, porque eles têm que mudar o tempo todo ali, eles acabam perdendo os vínculos, porque no final das contas a casa da família é apenas um grande dormitório. As pessoas se encontram para dormir à noite e no fim de semana para correrem atrás das coisas. Ou seja, a família vai enfraquecendo o que ela é. E não apenas ela vai enfraquecendo, mas ela vai perdendo completamente a sua fisionomia. Ela vai diminuindo. Antigamente você tinha famílias numerosas, mas como é que você vai ter família numerosa no subúrbio? Não tem jeito. Não cabe todo mundo lá. Então o pessoal tem que ter poucos filhos. E essa família pouco numerosa vai passar por uma segunda revolução, que é a Revolução Francesa, que vai desenraizar o indivíduo da família. Cada indivíduo não é mais entendido dentro do contexto familiar. Ele é apenas um cidadão do Estado. A Revolução Francesa faz exatamente isso. Todos são cidadãos do Estado. Inclusive, durante a Revolução Francesa, eles suprimiram os sobrenomes. Não tinha mais esse negócio de fulano de fulano, ou da família fulano. A partir da Revolução Francesa, naquele período, era só um nome mesmo. Cidadão tal, cidadão qual. Ou seja, a família foi se enfraquecendo. Esse estado de agravamento foi piorando. Até que a gente chega ali entre o século XVIII e século XIX, e a gente encontra um filósofo alemão que ele faz a teoria filosófica disso, ele faz, no fundo, a justificativa filosófica disso. É o Friedrich Hegel. E ele diz o seguinte, que a única função da família é tirar a pessoa da individualidade para a coletividade. A família é um trampolim. Só que ele não entende como é que as pessoas gostam da família. Ele escreve isso lá na Fenomenologia do Espírito, que é o livro principal dele. Ele diz, para mim é um drama esse negócio. Quer dizer, o Estado é o lugar mais maravilhoso que existe. O Estado moderno é a realização mais perfeita de Deus. É o supra-sumo do Espírito universal, dizia ele. Mas como é que a pessoa gosta da família e não gosta do Estado? Porque você vai trabalhar e, com todas as dificuldades que existem, no final do expediente, você não quer ficar no seu emprego. Eu vou fazer aqui uma caminha e vou dormir aqui mesmo. Não, você quer voltar para a sua casa, você quer ir para a sua família. Eles não dá para entender isso, porque a família é uma instituição antiquada, arcaica, atávica, primitiva, cheia de complexidades, deficiências, e as pessoas querem voltar para lá. Claro, o Hegel está falando dessa família que surgiu na Revolução Industrial e Francesa. É dessa família em crise que ele está falando. Mas mesmo essa família em crise, é verdade, todo mundo quer voltar para lá. É lá que é o lugar em que as pessoas se encontram. Pois bem, ele não explicou o porquê disso. Ele simplesmente tocou a bola para frente, percebeu que havia um descompasso na sua reflexão e seguiu adiante. Foi quando, no final do século XIX, alguém inventou uma teoria para destruir a família. Esse alguém foi o Marx, como vocês já me viram falar várias vezes. O Marx criou uma teoria com base num antropólogo chamado Louis Morgan, em que ele mostra que a família, no fundo, é a causa, no fundo, é responsável
por todos os problemas humanos. É a família que gera na pessoa a psicologia do poder, a lógica da dominação. E por isso não tem jeito, enquanto a família não for destruída, nós não vamos conseguir criar uma sociedade melhor. O tal do Estado maravilhoso do Hegel nunca vai surgir enquanto existir a família. No fundo, o Marx não disse isso, mas eu estou dizendo, colocando ele e o Hegel em diálogo. É como se ele dissesse: Hegel, você não entendeu. Esse drama que você está dizendo existe. Ele é assim mesmo como você está falando. Só que para a gente acabar com esse drama e todo mundo ir para o Estado e a gente conseguir criar esse Estado maravilhoso, que não é fruto do espírito universal, é fruto nosso mesmo, você tem que acabar com a família. Você tem que destruir a família. É o único jeito. Aconteceu que essa ideia ficou meio sepultada, até que as feministas do Partido Comunista descobriram que essa era a verdadeira essência da revolução. Era necessário fazer uma revolução industrial. Aliás, uma revolução sexual. Uma revolução que de fato mexesse no papel das pessoas. E a coisa mais interessante disso é que não apenas as feministas chegaram a essa mesma conclusão, mas as próprias fundações internacionais americanas chegaram à conclusão de que para você diminuir o número da população como elas queriam, era necessário também acabar com a família. Mudar, dizia o Kingsley Davis, a complementariedade entre o homem e a mulher. Então, desde a década de 70, estão estudando o jeito de colocar o homem e a mulher um contra o outro. O Marx tinha falado disso, mas tinha ficado na teoria. Foi na década de 70 que as feministas entenderam: peraí, luta de classes não, tem que ser luta de sexos. A gente tem que criar uma luta de sexos, uma briga entre o homem e a mulher. Nós precisamos gerar, de fato, uma briga entre o homem e a mulher. Só que marxistas e metacapitalistas, cada um por um caminho diferente e por motivos diferentes. No caso dos metacapitalistas, eles querem gerar uma briga entre o homem e a mulher para quê? Para duas finalidades principais: para que as pessoas tenham poucos filhos e para que as mulheres comecem a entrar no mercado de trabalho. Que elas entendam que o melhor, o supra-sumo, é o mercado de trabalho. Que é uma coisa curiosa, as pessoas não param para pensar. Mas, não sei se vocês já observaram, mas as mulheres, hoje em dia, elas são formadas desde pequenininhas para a ideia de que, para você ser uma mulher realizada, você precisa ter um trabalho numa empresa. Você precisa ser empregada. Desde pequenininhas elas são formadas para isso. Você tem que ter a sua profissão, você tem que ser empregada. É engraçado. Quer dizer, o que é mais digno? É você ser chefa na sua casa, para dizer desse modo. É você ser a dona da sua casa ou você ser empregada numa empresa dos outros? Parece óbvio que isso aqui é uma inversão. Mas na cabeça das pessoas não é uma inversão. Por quê? O modo como as pessoas estão sendo adestradas para isso as leva a não perceberem que elas estão sendo induzidas a fazer exatamente o contrário daquilo que elas gostariam de fazer. Então as mulheres começaram a ser manipuladas pela cultura para serem agressivas, para se masculinizarem, para se tornarem profundamente rancorosas. E a coisa está complicando, porque, lamentavelmente, com essa cultura feminista da terceira onda que está por aí,
as mulheres estão cada vez mais bravas, estão parecendo umas onças. Você não pode mexer. Você toca, ela morde você. Né? Estão ficando cada vez mais acuadas. E por todo lado está assim. Eu fico impressionado que, inclusive na moda, a coisa está assim. Né? Você vê que cada vez mais estão colocando elementos escuros nas mulheres. Então, unhas escuras, maquiagem escura, tudo escuro. Aquele rosto escurecido, ensombrecido, roupas escuras, tudo muito linear, muito masculinizado. As mulheres estão perdendo a feminilidade, enquanto até na igreja, às vezes, eu vivo dando, né, falando, filha, vamos lá, né, dá uma ajeitada aí, bota uma cor, vamos embranquecer um pouco a coisa, dá uma tratada, né, faz uma sessão de make aí para poder, né, para poder ficar um pouco melhor. Por quê? Porque, lamentavelmente, estão fazendo com que as mulheres fiquem cada vez mais masculinizadas, mais enraivecidas. E, por incrível que pareça, estão produzindo o efeito contrário nos homens. Porque o fenômeno da metrosexualidade só está crescendo. Quer dizer, antigamente, quando eu era criança, eu me lembro disso, era absolutamente impensável um homem dizer, eu estou fazendo dieta. Não existia, era algo que não se... Um homem nunca dizia uma coisa dessas, estou fazendo dieta. Quando eu era criança, as conversas que existiam, que os homens mais velhos diziam para nós, moleques, era o seguinte, meu filho, você tem que trabalhar para ter dinheiro para sustentar a mulher. Ponto final. Em que sentido? No sentido, até haviam piadas em relação a isso, né? Que as mulheres gostavam de homens que trabalhavam e que tinham dinheiro, tinham carro, que tinham não sei o quê. Eram as piadas que circulavam. E de fato era assim, você não via uma preocupação estética por parte dos homens. Hoje em dia, o que começou já há algumas décadas, os homens estão se emperequetando mais que as mulheres, estão demorando mais para sair de casa do que as mulheres. Está uma loucura. Homem que faz sobrancelha, homem que faz maquiagem, que faz unha, está na manicure lá, dando a unha para fazer, homens que ficam se emperequetando o tempo todo, e desde jovens, desde muito jovenzinhos, com uma cultura excessiva de cuidado do corpo. Só que isso vai induzindo muito lentamente para pessoas que têm alguma propensão à homossexualidade. Por quê? Porque você veja, você pega um garoto que ele está treinando, ele está fazendo musculação, academia, coisa desse tipo, porque ele quer ficar que nem o ator da novela, que nem aquele cara da foto. Ou seja, ele começou a se inferiorizar em relação a alguém, a um outro modelo de homem, e ele passou a namorar um outro modelo de homem, entre aspas. Ele quer aquele modelo para ele. Ou seja, aos poucos, eles vão desenvolvendo uma espécie de complexo de inferioridade e de admiração excessiva, que é a brecha para que aos poucos você desenvolva a homossexualidade. Mas tudo começa pela metrosexualidade. Isso está programadinho para ser assim. Eu não estou brincando, falando de teorias. Está escrito. O Kingsley Davis diz no artigo dele, Population Policy, Will Current Programs Succeed? Política populacional. Os programas atuais terão sucesso? No artigo de 1967, que é necessário mexer na complementariedade entre o homem e a mulher. E desde antes do Kingsley Davis já havia instituições como a Tavistock Institute of Human Relations, Tavistock Instituto para Relações Humanas, que
se ocupa apenas de fazer esse tipo de estudo. Como é que você mexe no comportamento das pessoas? Como é que você consegue alterar o comportamento das pessoas? E, desse modo, você vai induzindo cada vez mais a virar o jogo. O homem virou o sexo frágil. Quantas vezes, numa relação, a mulher tem que ficar levando o homem como se fosse um filhinho, a vida toda? Porque o homem é um bebê, afetivamente um bebê, é um carentão, é uma pessoa que tem problemas afetivos, ele precisa ficar sendo lambido 24 horas, etc. Tal. Ele não consegue mudar a posição. Não consegue. Ele é arcado pela mulher afetivamente. Não, ele não arca a mulher afetivamente. Aí o que acontece? A mulher que, na verdade, aprendeu a ficar raivosa, aprendeu a se masculinizar, aprendeu afetivamente a se tornar um ser impermeável, na verdade não é assim. A mulher, ela possui uma delicadeza interior, ela não consegue ser feliz desse jeito. Isso vai contra a natureza feminina. Ela necessita de doçura, ela precisa de atenção, isso é próprio da natureza feminina. Então ela vai se agredindo, vai chegando no ponto de autoviolência tão grande, de autoerosão tão grande, de estresse tão grande, que simplesmente não aguenta mais o casamento. Ela não aguenta mais o casamento. Fica o homem de um lado, um carentão completo, um menino, e hoje em dia, por causa desse processo, os homens estão demorando muito para crescerem. Antigamente um homem de 20 anos já era um homem adulto. Hoje um homem de 40 anos está jogando PlayStation. Tá em casa brincando de joguinho. Pelo amor de Deus. Quer dizer, não consegue crescer. Não consegue virar adulto. Ainda continua moleque, não consegue sair disso. Fica um inutilizado pela vida. Fica alguém que está completamente inutilizado pela vida. Quer dizer, é isso que estão fazendo conosco. Estão alterando, estão mudando, estão trocando os chips. Estão mudando os fios, estão dando um curto-circuito na nossa personalidade. Na personalidade masculina e feminina. Entre os casais. E aí, minha gente, isso daí é o inferno. Junta-se com isso a angústia por não ter filhos, que em alguns casos se justifica, obviamente, nem todos os casos são iguais, o que eu quero dizer assim, a mentalidade antinatalista, que vai gerando distância entre o homem e a mulher, vai adoecendo a vida sexual do homem e da mulher, cada vez mais, e é um absurdo que, numa cultura sexualizada como a nossa, os casais casados na igreja, os casais mesmo, muitas vezes têm uma vida sexual precária. O que quer dizer vida sexual precária? São contatos sexuais raríssimos, esporádicos, adoecidos. Os homens desenvolvendo todo tipo de doença sexual por causa da pornografia e da masturbação, acabam adquirindo ejaculação precoce, não conseguem mais levar a sua esposa à satisfação, ela também já perdeu a esperança disso. Então os contatos sexuais acabam ficando assim, raros e fracos e rápidos e extremamente frustrantes, e o casal vai aos poucos se separando, mesmo morando juntos, a vida do casal vai perdendo fogo, paixão. Ela não vai se alimentando mais de interesse mútuo. E chega um ponto que você olha para o lado e você tem um estranho. Oi, estranho. Quer dizer, você já não conhece mais quem está ao seu lado. Essa pessoa ela ficou tão erodida com o passar do tempo que ela perdeu completamente a sua personalidade.
E aí, obviamente, as pessoas começam a alimentar esperanças de um outro relacionamento, vamos conhecer outras pessoas, como se isso fosse resolver o problema. Não resolve o problema que está nele, e um problema que, entre outros motivos, é também cultural. Não resolve. E aí vai, a pessoa entra numa sucessão de frustrações, e a coisa só vai piorando, e só vai piorando, e só vai piorando, e nós não conseguimos dar restart nesse processo. Quer dizer, nós precisamos dar restart nesse processo. Nós precisamos dar restart nesse processo. A pergunta filosófica que nós precisamos nos fazer é a seguinte. Então, primeira coisa, toda essa fenomenologia que rapidissimamente eu mostrei para vocês aqui, que na verdade são os problemas que aparecem na vida dos casais. Você vai ver, boa parte do que eu falei é isso mesmo. São situações mais ou menos como essas que estão acontecendo. As pessoas querem apenas trabalhar, entraram na psicologia da Revolução Industrial, enfraqueceram a família. Aí, é claro, os discursos que vêm contra a família só fazem sucesso porque a família já está fraca. E aí, esses discursos contra a família geram uma cultura de guerra entre os sexos e que vai trocando cada vez mais as posições. Isso só vai dando certo, por quê? Porque todo mundo quer trabalhar, todo mundo só quer ter bem-estar. Há um nervosismo econômico nas pessoas que é uma coisa absurda, como se viver uma vida um pouco mais modesta fosse um pecado, fosse algo absurdo, enquanto que a boa parte das necessidades que existem somos nós mesmos que inventamos. Elas não existem de fato, elas não estão aí de fato, somos nós que inventamos. A pergunta é a seguinte: será que esses filósofos que dizem que é necessário acabar com a família, que é necessário acabar com o casamento, será que eles não têm razão? Porque não adianta eu chegar aqui com uma resposta feita, eu dizer assim, olha, absurdo, onde já se viu querer acabar com a família? Não, a família é uma instituição criada por Deus, jamais vamos fazer isso. Eu chegar com uma resposta dogmática para uma pergunta dessas. Eu tenho que entender por que, de fato, eles estão errados. Por que eles estão errados? Bom, só para responder essa questão, nós poderíamos ter alguns dias de palestra durante o dia inteiro, só para responder essa questão, porque há muito a se dizer sobre isso. Mas, sumariamente, eu vou dizer o seguinte: eles não podem ter razão, por quê? Por vários motivos. Eles estão trocando completamente a coisa. Em primeiro lugar, aquilo que o Hegel achava que era a invenção mais pitoresca que ele estava inventando, que ele estava criando, a ideia de que a família e o Estado são duas instituições da sociedade, são dois âmbitos diferentes da sociedade, isso todo mundo sempre soube, não tem novidade nenhuma nisso, né? Já nos escritos de Aristóteles, na política de Aristóteles, ele diz, tem uma frase dele lá que é exatamente isso: todo mundo sabe que só existem duas instituições básicas na sociedade, a família e a cidade, ponto final. Quer dizer, 400 anos antes de Cristo, o Aristóteles já estava falando disso, então não tem novidade nenhuma no que o Hegel está falando. Mas, o próprio Platão, anterior ainda ao Aristóteles, já dizia na República, que é a obra principal dele, o seguinte, que você precisa educar a criança, ele diz com palavras muito, muito interessantes. Você precisa educar a criança desde que ela é pequenininha, dentro da família. Por quê? Diz o Platão. Inclusive as histórias que se contam para as crianças devem ser previamente autorizadas pelos pais. E ele fala,
Inclusive, as maiores histórias, a maior parte das histórias que se contam hoje em dia, 500 anos antes de Cristo, não prestam. Já naquele tempo as coisas não prestavam. É o Platão que está falando. Então não deixem contar essas histórias para as crianças, protejam as crianças dentro de casa, que contem apenas as histórias autorizadas, histórias que mostrem que ninguém se inimizou com ninguém, ninguém brigou com ninguém, que as pessoas se querem bem, que elas se ajudam, que elas se amam. Por quê? Dizia o Platão. Porque a criança não sabe distinguir o senso alegórico do senso literal. Você conta para a criança algo que é uma comparação, ou algo que é um símbolo, e a criança acha que aquilo é real, ela não consegue distinguir. Então, por exemplo, você mostra para a criança um crucifixo, ela é pequenininha, ela diz, ele está machucado. Por que ele está machucado? Ela não entende, né? Ela não entende. Você mostra o menino Jesus para a criança, ela não entende que tem o menino Jesus e que é o mesmo Jesus crucificado. Ela acha que são dois. Porque ela não consegue perceber a diferença que há entre o sentido alegórico e o sentido literal. Para a criança, tudo é literal. Agora, veja bem, você tem que proteger essa criancinha, diz o Platão, porque senão ela vai ficar com a mente confusa. Ou seja, você precisa da família. Você necessita da família. Mas, São Tomás de Aquino diz o seguinte, ele escreve na Suma Teológica, que é a maior obra mais importante dele, ele diz o seguinte, que, na verdade, ele está respondendo para o Hegel, 500 anos antes do Hegel, aquilo que o Hegel estava achando que não tinha resposta, né? Está respondendo 500 anos antes. Ele diz o seguinte, por que o Estado precisa de leis? Ele fala, o Estado precisa de leis, por quê? O ser humano, ele foi dotado pela natureza de mãos, de pés, de braços, para que possa conseguir o seu sustento material. Até aqui chega o Marx. É o ponto final da filosofia do Marx. Essa frase inicial de São Tomás de Aquino é o final do Marx. Até aqui chega ele. Mas ele diz, só que tem mais. O ser humano precisa se desenvolver. O ser humano precisa olhar para si mesmo e se cultivar. Eu não cultivo apenas feijão, banana, mandioca, quiabo. Eu cultivo a mim mesmo. Eu me cultivo pela educação. Agora, isso não é fácil. Por isso, a própria natureza, ou seja, Deus, criou uma instituição chamada família, que serve para quê? Para educar a pessoa desde que ela é pequenininha, desde que ela nasceu, para ser um ser humano, para ter virtudes, porque o pai vai ensinando para o menino com toda a docilidade, olha filho, não faz assim, isso é errado, isso aqui você tem que fazer, isso aqui é bom, vai ajudar o seu irmãozinho, dá uma força para ele, não pode fazer isso, devolve o brinquedo do seu irmãozinho, é dele, esse é seu. Quer dizer, o pai ensina, inclusive com a ajuda de Deus, mandando o filho rezar, falar com o papai do céu, ensina com docilidade a virtude. Só que o São Tomás diz, nem todo mundo aprende em casa. Então, para esses que não aprendem em casa, você tem que ter o Estado, porque lá ele vai aprender na marra. Lá ele vai aprender na lei do cão. Lá ninguém vai ter dó dele. Lá vai ser na porrada. Lá ele vai ter que fazer porque é lei. E de fato é assim. Você vê, tem filho mimado dentro de casa, que a criança, o jovem, dentro de casa ele não faz nada. Ele não arruma nem a cama dele, não faz nada. É um preguiçoso. Aí, meu filho, vai trabalhar. Vai trabalhar. Primeira vez que ele deixa um copo fora do lugar, que dá um grito nele, ele chega em casa chorando. Ai, me gritaram comigo, que não deixaram fazer aquilo, que lá ninguém tem dó de mim, pelo amor de Deus, ninguém me ajuda, que lugar horrível. Aí os pais riem, né? Agora está aprendendo com a vida, está aprendendo aí fora, não quis aprender aqui dentro, vai ter que aprender na marra lá fora.
É por isso, Hegel, que ninguém gosta do Estado e todo mundo gosta da família. Porque a família existe para educar para a virtude. A família existe para educar o ser humano para ele ser gente. O Estado só existe para castigar. Existe para você cumprir obrigações. Existe para você desenvolver um papel. Família não. Na família você não é um número, você é alguém. No Estado, você é um papel, você é um empregado, um aluno. Se você morrer, no ano seguinte vai ter alguém te substituindo. E ninguém vai nem lembrar mais que você existe. Na família você é alguém. Por isso, a única instituição que pode educar é a família, não é a escola. É a família. Por isso que só a família transforma a pessoa em gente. Por isso que só a família faz a pessoa ser um ser humano. Por isso que você precisa proteger a criança bem pequenininha quando ela está em casa. Como diz o Platão. Porque senão a mente dela vai ficar confusa. Você joga a criança no meio da sociedade adulta, onde cada um diz uma coisa, a mente dela vai ficar totalmente perturbada. Por isso ela precisa ficar em casa até uma certa idade. Hoje em dia, desgraçadamente, é necessário mandar as crianças para a creche, porque os pais têm que trabalhar. Mas o melhor seria que ficasse em casa até os seus 7 anos, pelo menos, aprendendo só da família, de mais ninguém, inclusive com a mínima interferência de televisão, rádio, essas coisas todas, nada, para não se passar para a mente dela algo que não seja de se passar, como diz exatamente o Platão. Porque o que acontece? Chega uma criança, vai para a escola, você tem um monte de professores, cada um ensina uma coisa. Vem uma professora católica, fala da Virgem Maria, não sei do que, não sei o que. Aí vem outra que é protestante, diz que Nossa Senhora não é mãe de Deus, coisa nenhuma, que está tudo errado. Aí vem a macumbeira, a umbandista, e diz que é o preto velho, não sei quem. Aí vem a do candomblé, que faz macumba contra a primeira, e diz que é os orixás, as forças da natureza, não sei o que, não sei o que. Aí depois vem a católica, que é renovada, e diz que é aquilo tudo do diabo e tem que renunciar aquilo em nome de Jesus. Aí vem a outra e diz que é tradicionalista, diz que todas são do capeta e que ela é que está certa. Bom, no final da semana, a criança vai chegar em casa e vai dizer, olha, tudo que o senhor falar não é só uma opinião que o senhor tem, isso aí não tem importância nenhuma. A mente dela está toda confusa, ela já não acredita mais em nada. Ela não consegue nem prestar atenção no que as pessoas dizem, porque cada um que vem diz uma coisa louca, mais louca do que o outro. Como é possível que seja assim? Pois bem, sem a família a gente não consegue chegar ao fim último. Sem a família a gente não consegue se desenvolver. Sem a família a gente não consegue virar gente. Sem a família a gente não consegue contemplar a verdade. A mente fica confusa, você não vai ter inteligência, sua inteligência vai ficar deficiente. Você não vai conseguir, na confusão de informações, ter o nível de saneamento necessário para que o seu cérebro se desenvolva organicamente. Sem família você não vai ser virtuoso, você vai ter que aprender tudo na base da porrada. Você não vai aprender as coisas por amor. A pergunta é, se a família é tão importante assim, será que Jesus não pensou nisso? Se a família é tão importante para construir a sociedade, Platão já tinha dito isso, Aristóteles já tinha dito isso, todo mundo diz isso na antiguidade. Isso era uma evidência para todo mundo. Será que Jesus não pensou nesse assunto? Sim. Jesus pensou nesse assunto. E não apenas pensou nesse assunto, mas ele pensou nesse assunto do modo mais extraordinário de todos, porque o maior sociólogo que já pisou neste planeta foi Jesus Cristo. Não tem outro como ele. Ele não apenas pensou no assunto, mas ele fez algo que é efetivamente extraordinário. E isso, de todas as passagens do Novo Testamento, aparece de modo mais claro na epístola de São Paulo aos Efésios. Por quê? Porque é a epístola aos Efésios, simplesmente por esse motivo. Aí vocês vão me falar, mas o que tem especial de ser epístola aos Efésios?
tem algo de muito especial em ser epístola aos Efésios. Por quê? Vocês sabem que a ordem canônica, a ordem que está nas Escrituras, não é a mesma ordem cronológica em que as epístolas foram escritas. E isso é muito simples de você perceber. O primeiro texto do Novo Testamento foi a primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, porque surgiu uma dificuldade na comunidade dos Tessalonicenses, o pessoal não estava querendo trabalhar, porque estavam dizendo que Jesus ia voltar logo, e aí São Paulo escreve para eles falando da vinda de Jesus e de outros motivos. Aí, a primeira carta causou uma confusão gigantesca. Aí ele teve que escrever uma segunda para falar, olha gente, pelo amor de Deus, né, vamos corrigir isso daí. E ele escreveu a segunda aos Tessalonicenses. Aí, lá em Corinto, surgiu um problema de um cara da igreja, que ele se casou com a mulher do seu pai. É um incestuoso de 1 Coríntios. Então, São Paulo escreve, por causa desse motivo, e aproveita e passa uma régua na comunidade, porque estava um monte de coisas desorganizadas, então ele corrige um monte de erros na comunidade na 1 Coríntios. Aí difamam ele, dizem que ele estava pedindo dinheiro por causa da coleta que eles estavam fazendo para ajudar a igreja de Jerusalém. Então ele escreve a 2 aos Coríntios para rebater as calúnias que estavam fazendo contra ele. Aí surgem uns judeus que começam a pregar judaísmo na igreja da Galícia. Então ele escreve uma carta aos Gálatas, corrigindo isso e mostrando que não é a lei judaica que justifica ninguém, é a fé em Jesus Cristo. Parem com aquilo. Aí ele percebeu que aquele tema era importante. Então ele escreveu a Epístola aos Romanos para desenvolver o tema da Epístola aos Gálatas. E aí lá na Epístola aos Romanos ele fala coisas maravilhosas sobre a fé, a caridade, coisas de nível absolutamente elevado, da graça, de como é que a graça age, como é que a graça nos leva à contemplação, pela fé, pela esperança, pela caridade, uma coisa absolutamente elevada. E aí, ele percebe que o pessoal não estava entendendo muito bem, porque estava elevado demais. Então ele diz, olha, vamos descer um pouquinho para o dia a dia, e vamos traduzir isso numa linguagem realmente mais pastoral. E aí ele escreve a Epístola aos Efésios, para dizer como é que a coisa acontece na prática, no dia a dia, na realidade. E é ali na Epístola aos Efésios que fica bem claro que não apenas Jesus pensou nisso, mas ele fez uma coisa realmente extraordinária. Se você tiver a Bíblia, vai comigo em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. É um texto que eu amo isso aqui. Ele diz: a uns constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem perfeito, a estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores, mas pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento, visando a sua plena edificação na caridade. O que ele está dizendo aqui? Que Jesus, ele constituiu,
alguns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para que deixemos de ser crianças, para que chegamos ao estado do homem perfeito. O que ele está dizendo? Do mesmo jeito que o Platão falou, olha, você tem que proteger a criança em casa, e não jogar no mundo, nesse mundo maluco, nesse mundo de contradições, nesse mundo que o Hegel diz que é maravilhoso, mas que não é maravilhoso, que é cheio de gente maluca. A igreja é essa família que ele mesmo fez. Para quê? Para que nós não sejamos como crianças agitadas pelo vento, por qualquer sopro de doutrina. No fundo, o que o São Paulo está dizendo aqui é o seguinte: para que vocês não caiam nesse mundo do Hegel, para que vocês não caiam nesse mundo da dialética, para que vocês não entrem nessa luta, nesse mundo absurdo. Ele constituiu a igreja como família, para que vocês cheguem ao estado do homem perfeito. E quando vocês crescerem, quando vocês forem na medida de Cristo, quando vocês atingirem a medida de Cristo, então aí vocês vão para o meio desse mundo conturbado, perturbado, cheio de contradições, cheio de maluquices, e isso não lhes causará nenhum dano, porque vocês já serão adultos, vocês já serão homens perfeitos. Vocês inclusive vão poder ir para lá pescar, porque vocês já serão adultos. Então notem, ele constituiu alguns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para nos educar. A igreja é essa família. Por isso que a igreja ela não está analogada, ela não é análoga a uma empresa, a uma multinacional, mas a uma família. Ela é família, deveria ser família. Família de famílias. Por isso que o sacerdote é padre, é pai, devia ser pai de todos. Um pai que tem muitos filhos, que educa esses filhos e que faz essa família crescer cada vez mais. Alimenta essa família pela palavra, pela Eucaristia. Vai sustentando, edificando essa família. Por isso que a igreja é exatamente assim. E deveria ser cada vez mais. As pessoas não deveriam ir para a igreja com, vou assistir a missa e vou embora. Deveria ter uma identidade de paternidade e filiação espirituais. Efetivamente. Em que nós nos identificamos, em que nós procuramos nos amar. A igreja deveria ser isso. Só que, isso aqui é muito bonito. Agora, como é que isso acontece na prática? Como é que Cristo edifica a sua igreja na prática? São Paulo continua, na Epístola aos Efésios, falando do amor, do homem velho, que não sigam as ideias frívolas, todos se tornem discípulos de Cristo. Aí fala das virtudes, que ninguém coloque o sol sobre o seu arrependimento, nenhuma palavra má saia da boca, que toda amargura, indignação desapareça, que todos sejam imitadores de Deus, como filhos bem amados, se amem, que progridam na caridade, que seja um sacrifício espiritual, que se queiram bem, que sejam agradáveis ao Senhor, que sejam cuidadosos com os prazeres que existem por aí, que recitem cantos, hinos, salmos, que celebrem a Deus, etc. Mas aí ele chega no capítulo 5 e no versículo 22. E aí ele explica no capítulo 5, versículo 22, como é que isso se dá de fato, concretamente. Ele diz: as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga,
sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. O que São Paulo está dizendo? Primeiro, ele está utilizando a mesma comparação da relação entre Cristo e a igreja. Ele está dizendo, do mesmo jeito que Cristo é um só corpo com a igreja é o corpo de Cristo, ele é a cabeça da igreja, a mulher e o marido são um só corpo. Só que existe uma ordem nisso. Eu vou explicar primeiro a ordem psicológica e depois vou explicar a ordem teológica do que São Paulo está dizendo aqui. Ele diz, mulheres sejam submissas aos seus maridos. E depois ele diz, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas a seus maridos como a igreja é submissa a Cristo. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Notem que coisa absolutamente importante. É verdade, São Paulo diz para a mulher ser submissa ao marido. Mas ele diz que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo por ela. Portanto, quem é que ama mais? É Cristo que ama mais a igreja ou é a igreja que ama mais a Cristo? Quem é que ama mais? Cristo. Portanto, o marido tem que amar mais a mulher do que a mulher ao marido. É o que ele está dizendo aqui. Eu estou simplesmente dizendo o que ele está dizendo. E por que São Paulo está dizendo isso para os maridos? Maridos, amem as suas mulheres. Amem. Por quê? Ele está dizendo isso porque ele conhece a psicologia masculina. E ele sabe que o homem, ele precisa fazer um esforço para continuar amando. Por isso ele diz no imperativo, maridos, amai. É no imperativo. Quer dizer, o marido tem que fazer o esforço para amar, porque a mulher precisa do seu amor. Ela necessita do seu amor. Ela precisa. A psicologia feminina é assim. A mulher tem necessidade. Ela faz as coisas, mostra para o marido, olha o que eu fiz, esperando que ele vai dizer, olha que bonito, que legal, olha, ficou bom, ficou ótimo. Se você não diz nada, frustração. Frustração. A mulher chama o marido, vem cá, bem, vem ver uma coisa. Ah, não vou agora. Frustração. Todo mundo sabe que as mulheres falam mais. Sobretudo de manhã, que é uma coisa que eu, francamente, o cérebro masculino funciona depois do meio-dia. Só depois do almoço. Antes do meio-dia, não dá. O nosso cérebro é lento. Né? Só que as mulheres acordam conversando. Ai, não sei o que, planejando o dia e contando coisas. Aquilo é muito para a nossa cabeça. Bom, maridos, amai as nossas mulheres, tem que ouvir. Tem que fazer um esforço de escutar, por amor. Tem que ter um esforço ativo por amar. Tem que ter um esforço ativo. Quer dizer, o marido é o responsável para manter o romantismo na relação. O marido tem que ser o responsável para manter aquela relação amorosa. Ele tem que assumir a sua responsabilidade. Porque ele é a cabeça. É o que ele está dizendo aqui. Ele é o chefe, ele é a cabeça. Então ele não pode delegar para a mulher a responsabilidade de ser cabeça dentro da casa. Os homens da nossa geração renunciaram a ser cabeças. O que o homem virou hoje em dia? Ele chega do trabalho, ninguém nem fala direito com ele, ele chega lá e tal,
vai, toma o banho dele, coloca a bermuda, chinelo, vai para a poltrona, fica com um cara retardado na frente da televisão, passando o canal. Não consegue nem conversar direito. É o que o homem virou hoje em dia. Os filhos vão falar qualquer coisa, fala com a mãe. Tudo é a mãe que resolve, porque renunciaram a ser cabeça. Mas na relação também renunciaram a ser cabeça. Não querem mais dar o tom da relação. Quer dizer, o marido tem que dar o tom. Ele precisa ser criativo. Surpreender de vez em quando. Né? Uma surpresa, a mulher fica doida. Ai, fica doida. Sabe? E aquilo dura um mês de paz, de felicidade, de tranquilidade. Quando ele consegue surpreender, fazer uma surpresa. Ai, meu Deus, que legal. Ele fica feliz. Porque ele assume o protagonismo do amor. Porque Cristo ama mais a igreja do que a igreja ama Cristo. Então ele tem que amar mais a mulher. Agora veja bem. Se o marido ama mais a mulher, qual é a mulher que não vai querer ser submissa a um homem que a ama como Cristo ama a igreja? É claro. É claro que ela vai querer ser submissa. Quer dizer, é claro que ela quer ser liderada. A mulher não tem nenhum problema em ser liderada, mas ela tem que ter um líder verdadeiro. Agora, veja bem, ela não pode ser feminista, porque se ela for feminista, como querem essas aí, ela não vai se deixar liderar. Ela não vai. Ela vai ficar em disputa com o marido. Quem é que manda mais? Quem é que pode mais? Vai entrar em guerra, em queda de braço. Quem é que consegue mais? Quem é que consegue dar o tom melhor? Então aí, meu filho, se entrar na queda de braço dentro de casa para ver quem pode mais, é claro que do ponto de vista afetivo, a mulher pode mais. É claro que ela tem mais autoridade sobre os filhos. É claro que ela faz o ambiente da casa. É uma disputa absolutamente desleal. Desleal. Só que o que São Paulo está dizendo aqui tem um fundo psicológico muito mais profundo. Ele diz, a mulher precisa respeitar o seu marido, por quê? Porque... Entenda uma coisa aqui, queridas. O homem precisa de respeito. Isso faz parte do gênero, do caráter masculino. Se o seu marido, ele está na empresa, ele vai para a empresa, e lá na empresa o chefe o humilha, os amigos riem da cara dele, todo mundo maltrata, ele é chutado por todo mundo, ele vem tacando pedra contra ele o caminho inteiro, ele chega em casa todo rasgado, todo maltratado. Se você o trata bem, dá razão para ele, o apoia, o sustenta, ele fica ótimo. Agora, se você taca a pedra nele e o humilha, ele morre. É a morte do homem. É a morte. Ele pode ser maltratado por todo mundo. Dentro da casa dele, ele tem que ser respeitado. Tem mulheres que têm um marido paspalhão, né? Fica lá sentado no sofá, não quer fazer muita coisa, aquele homem meio inativo, perdido, etc. O que acontece? A mulher não é sábia, então ela começa, você não é, não, pelo amor de Deus, vagabundo, sai desse lugar, você não presta. Como é que eu fui casar com um traste desse? Que coisa mais horrorosa, eu vou ter que fazer tudo mesmo, não serve para nada, que homem inútil, eu vou casar com outro, quer saber? Começa com esse tipo de papo. Ao invés de ela motivá-lo a agir, ela o está matando cada vez mais. Ele vai ficar cada vez pior. Ele vai virar uma ameba dentro daquele sofá. Ele vai virar um nada dentro de casa. Por quê? Porque faz parte da psicologia masculina. É o contrário. Você tem que fazer o homem ser líder. Você tem que dar um reforço para ele ser líder dentro da sua casa. Você tem que perguntar, nem todos querem, tem um pouco de preguiça, sei lá o quê. Mas você, mulher, você precisa aprender a estimular o seu marido para que ele te lidere.
para que ele assuma você. Esse é o plano de Deus. Quer dizer, a mulher tem que ser coberta pelo marido. Quando o marido não assume a cobertura da mulher, em todos os níveis, inclusive no nível espiritual, hein? O homem tem que orar mais que a mulher dentro de casa. É o que diz o Salmo: feliz és tu se temes o Senhor e trilhas os seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos há de viver, serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa uma videira bem fecunda no coração da tua casa, os teus filhos um rebento de oliveira ao redor da tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. É o homem que precisa buscar revelação para a sua família, que precisa buscar a bênção de Deus sobre a sua casa, inclusive do ponto de vista espiritual. Agora, ele não vai conseguir dar cobertura espiritual e cobertura humana para a sua família se a sua esposa não fizer com que ele a lidere, ela não o motivar, ela não reconhecer a autoridade que ele tem, ela não reafirmar essa autoridade, procurando ser um só coração com ele. Por isso São Paulo diz: mulheres, sede submissas, mulheres, respeitem, porque este é o caminho mais inteligente, psicologicamente mais inteligente. Esse é o caminho para fazer com que o homem seja feliz e que ela mesma seja feliz dentro de casa. Alguém tem um guarda-chuva aqui? Na bolsa? Uma sombrinha? Alguma coisa? Não tem, né? Aí tem algum guarda-chuva? Se tiverem, pode ser útil para fazer uma parábola audiovisual. Em outras palavras, o que São Paulo está falando é que nós precisamos inverter o jogo de inversão feito pelos revolucionários. Vocês estão entendendo? Eu comecei falando que fizeram uma inversão. Nós precisamos inverter a inversão que foi feita. Nós temos que voltar ao princípio, nós temos que corrigir o erro. Isso precisa começar nas nossas famílias. Nas nossas famílias. Se nós, nas nossas famílias, não começamos a inverter esse jogo, e no casamento nós não começamos a inverter esse jogo, nós não conseguiremos, de modo algum, consertar os relacionamentos feridos. Por quê? Com esse grau de agressividade que nós temos alimentado contra a nossa própria natureza, contra o nosso próprio psiquismo, contra a nossa nosso modo próprio de ser, nosso modo típico de ser, nós não conseguimos ser felizes, e é por isso que os casamentos estão indo por água abaixo, porque não é um homem casado com uma mulher, mas é um homem ferido que está casado com uma mulher ferida e que passam a se ferir mutuamente. É isso que está acontecendo. Vocês estão entendendo até aqui? Está dando para compreender? Só que isso é pouco. Isso que eu falei agora é um nível meramente humano da coisa. Isso eu poderia dizer para um casal de pagãos. Para um casal de pagãos. Um casal de pagãos está com um relacionamento em crise. Eu digo: olha, vamos fazer o seguinte: mulher, ajuda o seu marido a sair, ajuda ele a crescer, reafirma um pouco o ego dele, dá um sustento, faz esse homem liderar um pouco. Filho, cuide da sua mulher, ame um pouco mais essa mulher. Ela é uma mulher, ela é delicada. Não seja grosso, seja criativo, procure amar um pouco mais, procure ser mais. Isso vale para um pagão, para um casal de pagãos. Isso vale para qualquer um. Só que, nesse texto, há muito mais do que isso. Há muito mais do que isso. E esse texto mostra... me presta um guarda-chuva aqui. Algum casal pode vir aqui à frente para fazer o resumo do que eu falei até agora? Só um casal, qualquer um. Tudo bem, esse casamento anda meio quebrado, mas não tem problema. Um casal vem aqui à frente. Qualquer um casal, isso. Pode vir. Isso. Fica aqui. Vira para eles. O homem do lado de cá. Segura o guarda-chuva. O plano de Deus para a vida do casal é exatamente esse aqui. Quer dizer, dá a mão para ela, né?
a outra. Quer dizer, o homem dá cobertura para a mulher. É ele que leva a mulher. Coloca a mão no ombro dela. É ele que leva a mulher pelo caminho da vida. A cobertura, a liderança tem que vir dela. Ele precisa amá-la, protegê-la, e ela tem que se deixar amar e proteger por ele. Não ser uma onça sussuarana, arisca. Ela tem que se deixar proteger por ele. Quer dizer, é na medida em que isto acontece que você coloca novamente em ordem a relação. Do ponto de vista meramente humano. Sem esse tipo de configuração, é desleal. A mulher tem que ficar cobrindo o homem. Ele não consegue, é ele. É essa a posição. Mas na medida em que isso acontece, nós conseguimos, de fato, inverter a inversão que fizeram contra nós. Pode ir lá. Leva o guarda-chuva e entrega lá para ele, por favor.